Olá, como vão todos? Espero encontrá-los todos bem. Meu nome é Mário Bestetti, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto, abordando o tema 6, que é um tema já que fala sobre regulação de sinistros, né, para corretores de seguro, abordando o sinistro incêndio, né? E esse é o primeiro vídeo desse tema, né? Então nós vamos, com algum conhecimento, alguns conceitos teóricos, né, definir incêndio e dar as categorias, né, que são coisas básicas que qualquer pessoa, digamos assim, que atue nessa área de seguros precisa ter um conhecimento mínimo, né? E então vamos dar início, vamos abordar primeiro as questões de definição, né? Definir incêndio, né, a cargo do segurador, tá? Esse é o nosso objetivo, tá? Isso foi retirado da revista do IRB, número 39, o autor é o João Campos, né? Ele define da seguinte maneira: combustão com chamas capaz de propagar-se a objetos vizinhos e de pôr em risco a vida e patrimônio de uma pessoa, né? Então aqui tem algumas observações que a gente precisa fazer. Combustão com chamas. Mas por quê? Existe combustão sem chamas? Existe. Existe um processo de combustão que só gera fumaça. Aí não é classificado como incêndio. Percebam a importância, então, da definição, né? E capaz de propagar-se a objetos vizinhos. Às vezes nós temos combustão com chamas, né, mas não suficiente para que se propague a objetos vizinhos. Não se alastre, como se usa o termo. Tá? Então, percebam que a definição está carregada de muita explicação. Tá? E também, ocorrida em local não desejado, ou que haja escapado do local ou receptáculo em que foi intencionalmente iniciada. Então, vamos olhar assim, se eu estou coloco fogo em uma churrasqueira para fazer um churrasco, um assado, né? Ali é um local desejado onde tem. Mas se porventura, por algum equívoco, isso escapa, e eu dou um exemplo que recentemente aconteceu aqui, próximo da minha cidade, que uma pessoa foi colocar o carvão não estava queimando o suficiente e a pessoa não tinha nada ali na volta para auxiliar, resolveu colocar gasolina para facilitar a chama. A gasolina é um elemento que extremamente volátil, né, e de grande produção de calor muito rápido. O que aconteceu? A gasolina se volatiliza muito rapidamente, houve uma explosão, podemos dizer assim, e as 4 pessoas que estavam no ambiente, em função disso, vieram a óbito, né? E o que aconteceu? A própria explosão, né, o deslocamento de ar foi tão violento que até as chamas acabaram sendo apagadas pelo evento, né? Ou seja, ocorreu num local não desejado, não escapou do receptáculo, por quê? Porque a explosão acabou concluindo em o evento incêndio, né? Onde era intencionalmente iniciado. Então nós estamos ali com um evento que pode ser caracterizado também como explosão e não como incêndio, né? Então, por isso que essas definições são importantes e às vezes são pequenos detalhes aonde podemos ter problemas de interpretação na hora de um evento de incêndio, né? Então, muita atenção para essas definições. Tá? A outra questão que nós vamos abordar seria, para a gente entender melhor como é que um incêndio acontece, é o triângulo do fogo. Tá? É uma definição bastante conhecida, né? Para que a gente possa ter fogo, chamas, nós precisamos 3 elementos, né? Precisamos o comburente, que ali no gráfico está O2, que é o oxigênio, né? O ar que nós respiramos tem 22% de oxigênio. É o suficiente para manter alimentada chamas, se
tivermos combustível, né? Que tipo de combustível? Madeira, por exemplo, tecidos, papel, papelão, né? Ou outro tipo de combustível, né? E isso não é o suficiente, nós precisamos ter uma fonte de calor, uma ignição que dê a chama inicial, né? Às vezes calor em excesso, ou às vezes um curto-circuito. Pode então juntar os três elementos e aí então temos a chama, né? O fogo fora de controle. Então, esses são os três elementos necessários. Então, o segurador observa muito a questão, por exemplo, quando se faz uma cobertura de seguro, né? A carga combustível do local. Por isso que um dos quesitos normalmente que é feito nas perguntas para se montar uma cotação de seguro, principalmente na área empresarial, há questões que abordam para que eles possam ter entendimento, o cotador possa ter o entendimento de que se há muita ou pouca carga combustível no local, né? Algumas perguntas que são feitas nos dirigem para essa questão para a gente poder, para que o segurador consiga avaliar. E depois, obviamente, dependendo do caso, inspeções de risco são feitas, né? Porque a quantidade de combustível, o comburente não há como, ele está sempre presente, né? E a fonte de ignição é o evento de causa súbita e imprevista, né? Agora, o combustível é que vai nos dizer se nós vamos ter uma ampliação muito grande do incêndio ou menor, né? Então, o combustível, a carga combustível, ela é muito importante, tá? Depois nós temos aí a definição das categorias. Nós temos 4 categorias de incêndio, tá? A classe A é um tipo de incêndio que deixam resíduos sólidos, tá? E esses resíduos sólidos geram fumaça. Então, essa aqui é a categoria de incêndio mais comum que nós temos, né? Por exemplo, quando há incêndio em madeira, tecido, couro, papel, papelão, eles geram muito resíduo sólido, fica resíduo no ambiente, né? Cinzas ou fragmentos dos materiais, e também a fumaça de cor bastante característica é gerada. Então, a gente tem condições de, quando entrar num ambiente de incêndio, ter uma noção rápida de que tipo de incêndio aconteceu ali, né? A classe B ocorre em combustíveis líquidos, né? O combustível líquido, ele se inflama, se consome e não deixa resíduo, né? E essa categoria está em combustíveis voláteis e não voláteis, né? Vamos explicar rapidamente isso aqui. O combustível volátil, o entendimento básico que nós temos que ter é a temperatura ambiente. Vamos olhar assim, 24 graus, tá? Celsius, 24 graus, né? Se nós tivermos gasolina, por exemplo, a essa temperatura, se vocês observarem, vocês percebem o cheiro da gasolina, ou seja, a gasolina se volatiliza, né? Então, esse combustível ele é mais perigoso para incêndio do que, por exemplo, o óleo diesel. O óleo diesel, se vocês deixarem em meio ambiente, vocês vão perceber que a temperatura ambiente, por exemplo, 24 graus, ele praticamente não é volátil, né? Principalmente esse que tem adição de biocombustível, né? A temperatura de 24 graus ele não consegue ser volátil, né? Então, por isso que o diesel é menos perigoso em termos de incêndio, porque ele entra em combustão, sim, né? Mas ele é menos perigoso porque ele não volatiliza no meio ambiente e não se mistura com o ar, né? Nesses casos. Então, os combustíveis voláteis são muito mais perigosos, né? Depois nós temos a classe C, que são os que ocorrem em circuitos elétricos, né? Normalmente de iluminação, né? Ou então de força, para movimentar motores ou máquinas, né? E esses também exigem um combate de incêndio muito mais especializado, porque você não pode utilizar água de extinção para combater incêndio em circuitos elétricos. Você tem que usar ou espuma, por exemplo, ou então o pó químico, né?
ou então, se forem em ambientes fechados, o dióxido de carbono, CO2. Né? Água, jamais. Né? E a classe D ocorre em presença de ligas metálicas. Esse é mais raro, né? Que as duas ligas que são mais problemáticas, quando elas incendeiam, elas atingem um ponto em que o incêndio se inicia, é o magnésio e o zircônio. Essas duas, via de regra, o combate só se dá por abafamento. Né? Então, em ambientes onde existe isso, a presença, normalmente vocês vão encontrar assim, vários baldes de areia que são usados nesses casos para puro abafamento combater. Você se colocar água em cima é um horror, não tem como. Espuma, a mesma coisa. Né? Talvez CO2, mas tem que ser um ambiente muito pequeno. Né? Então, normalmente é por abafamento usando esse produto que é uma areia, simplesmente. Né? Então, mas é muito raro a gente observar esse tipo de incêndio. Mas pode daqui a pouco um colega aí pegar alguma indústria que opere ou trabalhe, né, com a produção ou fundição de magnésio ou zircônio. Né? Então, esse é um elemento que tem que se ter bastante cuidado. E agora vocês também têm o conhecimento, né? Não chegam de maneira crua lá para conversar com o cliente, já sabem as necessidades que vão exigir, né, o magnésio e o zircônio. Tá ok? Então, assim, a gente categorizando isso aqui, podemos evoluir com mais cuidado, então, nos vídeos seguintes, para que a gente possa, então, abordar com mais cuidado, com mais critério, a regulação, né, os procedimentos de regulação voltados para corretor de seguro nessa área de sinistro de incêndio. Então, esgotamos por aqui esse conteúdo. Agradeço e fiquem com Deus.